Embora pareça mentira, cada zona da cidade possuía o seu cheiro característico, e foram os ruídos e os cheiros que mais me ajudaram a descobrir onde diabo estava. Naqueles momentos, por exemplo, o ruído surdo e monótono dos pisoeiros lavando, impermeabilizando e transformando em feltro a película da lã e os tecidos a saírem dos teares, fez-me recordar que ainda me encontrava no bairro Alto, o setor pagão por excelência, onde, segundo os doutores da lei, o cuspe daqueles pisoeiros era tido por impuro. Conforme fui descendo, tentando não escorregar nas pedras, gastas e redondas, da calçada, em Jerusalém era impossível caminhar mais de 15 minutos seguidos sem descer ou subir escadas. O bater inconfundível e ritmado dos caldeireiros foi abafando a atividade dos pisoeiros. De vez em quando via-me forçado a colar-me às paredes, para dar passagem a um dos numerosos e dóceis asnos de mascate, de orelhas compridas e altas, de um pelo quase branco e tangido sem piedade por crianças, velhos e adultos. Aqueles sofridos animais, carregados com canastros sedentos a gotejarem, nos quais balançavam bojudas ânforas de azeite ou de vinho, eram tão abundantes na cidade santa e em toda a Palestina, que os seus excrementos, pisados pelo constante vai-vem das pessoas, formavam um todo com o pavimento das ruas. Na realidade, só algumas praças e as poucas ruas principais, as duas ruas com arcadas dos dois mercados, por exemplo, que eram varridas todos os dias pelos coletores de lixo e vassoureiros oficiais. R. Shemaiah Barzera escreve que as ruas de Jerusalém eram varridas todos os dias. E era verdade, mas a limpeza limitava-se a uma parte mínima do centro urbano. À porta das tenebrosas habitações, mulheres com grandes mantos verdes, castanhos e de outras cores indefinidas, de tão sujos que estavam, atarefavam-se debruçadas sobre as panelas de barro cozido, enchendo o ar de cheiro acre da gordura quente e das especiarias e cobrindo o rosto à passagem dos homens. E entre os degraus e patamares daquela rede de vielas pestilentas dezenas de crianças de cabeça rapada, olhos negros e profundos e pele fustigada por nuvens de moscas e crostas purulentas, tudo consequência da péssima higiene. A criançada, alheia a tanta miséria, enchia a manhã do primeiro dia da semana com os seus gritos, saltos e brincadeiras, sonhando aventuras com leviatas ou pequenos crocodilos de madeira, passarinhos de barro avermelhado e tosco, matracas trepidantes e uma ou outra carica de pedra, decorada com lindas cores. Embora a escola tivesse sido instituída havia alguns anos, muitas daquelas crianças e daqueles adolescentes eram instruídos pelos pais, quase unicamente na Tora, passando a partir dos 5 anos, para a aprendizagem do ofício do seu progenitor. Na maior parte dos casos, as suas vidas já estavam marcadas pela profissão do pai. Espero poder referir-me mais adiante a este curioso capítulo do ensino, dedicado exclusivamente aos rapazes. Por fim, vislumbrei a larga rua principal, com arcadas, sede do mercado do bairro alto da cidade. Ali, o tumulto ultrapassava tudo quanto se pudesse imaginar. Sob as colunas e sobre o empedrado central, os grêmios empenhavam-se nas suas tarefas, chamando a atenção dos possíveis compradores com os seus gritos, cânticos e estentórios pregões. Os bufarinheiros ambulantes propunham negócios e trocas. Túnicas purpúreas de Sidom, anéis e meias luas de ouro, tapetes ou tecidos finos de bisos em troca de plantas medicinais, madeiras, frutas, mel ou, é claro, denários de prata. Muitos daqueles artesãos, a Bíblia chega a citar 25 ofícios, eram facilmente reconhecíveis pelos seus emblemas ou distintivos. Os carpinteiros, por uma para na orelha. Os alfaiates, por uma agulha grossa de osso espetada na roupa. Um trapo de cor, por exemplo, distinguia os tintureiros. Enquanto atravessava aquele mercado, esquivando-me de toda a sorte de traces velhos de bronze e das mais variegadas exposições de sandálias de couro de vaca ou de pele de camelo, mantos da Judéia, xales e túnicas dos hábeis tecelões galileus, olaria de Hebron, Maresa, Cefá e Socob, redomas de vidro, marfim, refinado alabastro ou pedra calcária que continham ungüentos e perfumes, chamou-me a atenção o círculo, ocupado pelos médicos.
Naqueles tempos, o conceito de médico era muito mais impreciso do que nos nossos dias. Eram considerados artesãos, umanut, e, como diz uma passagem do tratado rabínico Kiddushin, Ushi, tão pessimamente valorizados como em todos os outros tempos. O melhor dos médicos, lamentava-se um dos rabinos no referido Kiddushin, está destinado a Geena. Os seus honorários, como sempre, oscilavam de acordo com a sua categoria. Havia os tão notáveis que nunca se ocupavam do povo, preferidos presentes e boas graças dos poderosos. Os médicos das tripas, por exemplo, eram os responsáveis pelo cuidado dos sacerdotes do templo, quase sempre sofrendo de problemas intestinais por causa da excessiva alimentação em carne. Outros, cujos preços eram muito baixos ou irrisórios, eram tidos por inúteis. Um dos galenos, ao perceber-se da minha curiosidade, pôs-se de pé e, apontando para minha barba desalinhada, prontificou-se a apará-la por uma cepe. Ao recusar, prosseguiu com o resto das suas habilidades. Extração de algum queixal, circuncisão, uma sangria, uma beberagem. O homem, empenhado em atender-me no que fosse preciso, convidou-me a ver a sua botica. A verdade é que as suas explicações demonstravam um profundo conhecimento das virtudes curativas das plantas. O hebreu invocou o livro de Salomão, fazendo-me ver que estava a par da lista pormenorizada de remédios nele contida. Alho, unções suavizantes. Mel para as feridas abertas ou como remédio para as ânginas. Sofres de antraz? Tenho aqui um emplastro de figos prodigioso. Ou preferes o vinho misturado com aloés púrpura? Mudo e sorridente, deixei que ele explicasse. Se tiveres filhos, dá-lhes desta avenca. Acaba com as lombrigas. Num abrir e fechar de olhos. O médico indicou então uma coleção de cestinhos de palha descolorida, repletos das mais variadas ervas. Alecrim, isopo, centinódia, arruda, charamela de pastor ou begônia. São excelentes contra as doenças da barriga. Também tenho água de decarim. Ao perguntar-lhe sobre aquele remédio, o judeu informou-me que era extraído da raiz de algumas palmeiras. Mas, cioso dos seus conhecimentos, pediu-me que compreendesse a sua curta explicação. Sofres de palpitações? Tenho o que há de melhor. E, pegando num cântaro de bico, animou-me a examiná-lo. Um cheiro nauseabundo a leite coalhado obrigou-me a fazer uma careta. O médico sorriu. É uma mistura de cevada molhada e leite de câmela coalhado. Podes provar. Neguei-me rotundamente. E o artesão médico curandeiro, insensível ao desânimo, prosseguiu na enumeração dos gêneros que tinha à vista. Cataplasmas de salmoura de peixe para o reumatismo. Alho ou raiz de parietária para a dor de dentes. Sal ou levedura para as gengivas. Ou preferes uma pitada de mandrágora? Piscou-me o olho, acrescentando que aquela solanácea, tão parecida com a beladona, podia estimular a minha potência sexual. Tens pai? Não me deixou responder. Este extrato de fígado é o indicado para curar cataratas. Também tenho ventosas, colírios contra o rigor do sol. Esgotado o seu repertório, concluiu, mostrando-me uma adaga muito afiada. Se ainda não fizeste os 40, posso praticar-te uma benéfica sangria a cada 30 dias. O que dizes? Pelo meu aspecto saltava à vista que já ultrapassara, e bastante, aquela idade. E para não o defraudar pedi meio log do empestado leite coalhado, de duvidosa eficácia como sedativo. Pouco depois, em casa de Elias Marcos, iria ter a oportunidade de comprovar as suas decantadas excelências. Ao deitar os 250 gramas da poção numa minúscula redoma de vidro esverdeado, o humano não deixou de elogiar a minha grande inteligência e bom gosto, garantindo-me que tinha feito uma boa compra. Mas os seus exagerados elogios transformaram-se em gritos de admiração e surpresa quando, obrigado pelas circunstâncias, não tive outro remédio senão colocar nas suas engelhadas mãos um denário de prata. Naquele momento não tinha uma moeda mais pequena e, para minha desgraça, os uivos de alegria do médico alertaram os outros vendedores, que se precipitaram sobre mim como corvos carniceiros sobre uma suculenta peça.
Saltei como pude por entre aquelas bugigangas e os cestos de frutas e hortaliças, safando-me das garras dos gesticulantes e charlatões perfumistas, alfaiates, sapateiros e todo tipo de artesãos, fugindo rua abaixo confundindo-me entre os peões que entravam e saíam do agitado bazar. Ninguém me seguiu. Uma vez recomposto da investida, atravessei a primeira muralha, contornando o mastodôntico palácio dos Asmoneanos na direção ocidental. O grandioso edifício, que seria restaurado e ampliado por Agripa II, marcava para mim o início da Cidade Baixa. Aquela zona de Jerusalém estava ligeiramente mais bem urbanizada que o território dos tírios, gregos sírios e outros pagãos impuros. Algumas das suas vielas, com pedras brancas e calcárias, mantinham um simulacro de paralelismo quase obrigatório devido ao profundo desnível entre os dois extremos do setor sul da Cidade Santa. O que se situava à sombra da muralha ocidental, dominado pelo Palácio de Herodes e pelos Jardins Reais, erguia-se sobre uma das cotas mais elevadas de Jerusalém, 760 metros. Dali, os cachos de casas cúbicas, caiadas e com portas e janelas minúsculas, precipitavam-se em sucessivos e intermináveis terraços sobre o lado oposto, o muro oriental. Neste lugar, junto à piscina de Silo e à porta da fonte, o nível do terreno era muito mais baixo, 660 metros, aproximadamente. Uma inclinação tão pronunciada tinha obrigado os construtores a uma edificação escalonada, aberta a cada 100 ou 50 metros por ladeiras, mais do que ruas, que, começando no citado Palácio de Herodes, o Grande, cobriam os 1000 metros que separavam aquele lugar do ângulo sul. Eram estas as artérias mais bem pavimentadas, dispondo até de pequenos regos centrais que escoavam as águas das grandes chuvas.